Boa noite a todos. Declaro aberto a 9ª sessão ordinária do ano 2017. Passo a palavra ao segundo secretário que faça a leitura do trecho bíblico. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Passo a palavra à primeira secretária que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 236/17, AEMBI 19 de maio de 2017. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 14/17, que estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Nem seja aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 14/17, de 19 de maio de 2017. Estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidos em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município para o exercício de 2018, compreendendo: primeiro, as prioridades e as metas da administração pública municipal. Segundo, a estrutura e organização dos orçamentos. Terceiro, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Quarto, as disposições relativas à dívida pública municipal. Quinto, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Sexto, as disposições sobre a alteração na legislação tributária do município para o exercício correspondente. Sétimo, as disposições finais. Artigo 2º. O orçamento para o exercício financeiro de 2018 abrangerá os poderes legislativos e executivo, seus fundos, e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional da Prefeitura. Artigo 3º. A lei orçamentária para 2018 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades executoras, especificando aquelas vinculadas a fundos, ao orçamento fiscal e ao orçamento da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento, tudo em conformidade com as portarias SOF/STN em vigor, as quais deverão estar anexadas os seguintes: primeiro, demonstrativo dos programas e metas. Segundo, demonstrativo das unidades executoras e programa governamental. Terceiro, demonstrativos de metas e riscos fiscais. Artigo 4º. A proposta orçamentária para 2018 será elaborada de forma padronizada, de conformidade com as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que couber, para a padronização das informações conforme o disponho ao DESP. Primeiro, das diretrizes gerais. Artigo 5º. Os orçamentos para o exercício de 2018 obedecerão, entre outros, o princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte. Artigo 6º. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2018 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação no período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios. Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da RCL e as respectivas memórias de cálculo, artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 7º. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observa a fonte de recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, adotando o critério incidente percentual de redução sobre as dotações destinadas a investimentos. Artigo 9º da Lei Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implantação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimento financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Parágrafo 2º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3º. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução do eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se o disposto o artigo 31 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 8º. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receita se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 9º. A proposta orçamentária para o exercício de 2018 destinará recursos para a reserva de contingência não inferior a 0,5% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo único. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais. Artigo 5º, parágrafo 3º-B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 10º. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual e contemplados no Plano Plurianual, artigo 5º, parágrafo 5º da LRF. Artigo 11. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas unidades. Artigo 8º da LRF. Artigo 12. Na hipótese de o poder atingir o limite prudencial para despesas de pessoal, a contratação excepcional de horas extras só poderão ser realizadas para pessoal de saúde e educação no limite máximo de 2 horas extras diárias. Artigo 3º. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2018, em cada evento, não exceda 1% da RCL prevista. Artigo 16, parágrafo 3º, LRF. Artigo 4º. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre os projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e aplicações de crédito. Artigo 45 da LRF. Artigo 5º. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmadas por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 62 da LRF. Artigo 16. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a EC número 25/00. Artigo 17.
A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dentro de um mesmo órgão ou unidade e ou da mesma categoria de programação poderá ser feita por decreto do prefeito municipal ou presidente da Câmara Municipal no âmbito dos seus respectivos poderes. Artigo 167, 1 da Constituição Federal. Artigo 18. O Poder Executivo é autorizado a: primeiro, abrir créditos adicionais, suplementares e especiais até o limite de 20% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Segundo, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Terceiro, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de um mesmo órgão ou unidade e ou da mesma categoria de programação. Quarto, proceder ao desdobramento de fichas por fonte de recursos, transferindo dotações de uma para outra dentro de uma mesma categoria econômica de uma programação. Artigo 19. Durante a execução orçamentária de 2018, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2018. Artigo 167, inciso 1º da Constituição Federal. Segundo, das prioridades e metas. Artigo 20. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2018 são aquelas definidas e demonstradas nos anexos desta lei. Artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2018 serão destinados preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos desta lei, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2018, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei e identificada nos anexos, a fim de compatibilizar a despesa orçamentária e a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Terceiro, das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 21. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2018, criar cargos e funções, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observando os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2018. Artigo 22. O Executivo promoverá ações que assegurem a concessão da revisão anual aos servidores municipais na forma disposta no artigo 10º, artigo 37 da Constituição Federal. Quarto, das distribuições sobre a alteração da legislativa tributária. Artigo 23. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita, a serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que se iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. O princípio da dívida mobiliária refinanciada será autorizado pelo IPCA e IBGE, artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 24. Os tributos lançados e não acarretados inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 14, parágrafo 3º da LRF. Parágrafo 1º. Considerar-se-á para efeitos de não ajuizamento da execução da dívida ativa os débitos acrescidos de atualização monetária, juros e multas e consolidados cujo montante seja igual ou inferior a R$ 600. Parágrafo 2º. O não ajuizamento da execução até o montante fixado no parágrafo anterior não dispensa a administração pública de promover a devida cobrança amigável. Artigo 25.
O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 14, parágrafo 2º da Lei Responsabilidade Fiscal. 5º, das disposições gerais. Artigo 26. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através de lei específica e não poderá ultrapassar a 2% da RCL estimada. Artigo 1º. Parágrafo 1º. As entidades, para serem beneficiadas com recursos públicos, deverão atender os seguintes requisitos. Primeiro, estar sediada e comprovadamente exercendo suas atividades em período superior a 12 meses. Estar cadastrada nas secretarias afetas, bem como nos respectivos conselhos municipais. Terceiro, comprovar através de ata a regularidade da atual diretoria. Quarto, apresentar declaração atualizada de funcionamento regular lavrada por autoridades de órgão federal ou estadual. Quinto, apresentar certidões do Instituto Nacional do Seguro Social e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que somente serão aceitas dentro do prazo de validade. Sexto, comprovar que a entidade aplica nas atividades fim ao menos 80% de sua receita total. Sétimo, estatutariamente constar que: a. No caso de dissolução da entidade, doação de seus bens à entidade congênere, sediada no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de Anhembi. B. Os cargos de seus dirigentes da entidade, presidente, conselheiros, curadores e diretores, não são de caráter remuneratório. Parágrafo 2º. Os documentos escritos no parágrafo 1º farão parte do requerimento que solicitar o benefício, do qual será aberto procedimento administrativo próprio, com manifestação prévia expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do município. Parágrafo 3º. As transferências de recursos às entidades somente serão promovidas após a comprovação da regularidade fiscal da entidade quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias perante o INSS ou FGTS, que somente serão aceitos dentro do prazo de validade nelas assinalado. Artigo 27. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária para a Câmara Municipal no prazo estabelecido da Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2017. Parágrafo único. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2018, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original na base de 1/12 em cada mês até a sessão da respectiva lei orçamentária anual. 1/12, né? Artigo 28. Os créditos especiais abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo até o limite de seus saldos. Artigo 29. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração, direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 30. A Câmara Municipal poderá, mediante ato da mesa, suplementar suas dotações orçamentárias, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulações de suas próprias dotações. Artigo 31. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. Artigo 32. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 19 de maio de 2017, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Carta de apresentação. Senhor Presidente, Colendo da Câmara, temos a grata satisfação de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018. Referido projeto foi elaborado em conformidade com as normas preconizadas pela Lei nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especial ao comunicado SDG número 14, de 20 de abril de 2010.
No projeto, procuramos nos atender às necessidades básicas e urgentes do município, adequando as mesmas às nossas realidades e possibilidades financeiras. Dando continuidade, o projeto de seus anexos de metas seguem aos novos padrões estabelecidos pelo Tribunal de Contas, inclusive quanto aos anexos de metas fiscais. Esperamos que o mesmo seja alvo de uma discussão democrática junto aos nobres legislativos e esperamos a sua aprovação. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15/17. Projeto de Lei número 15/2017, de 22 de maio de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Anhembi para o quadriênio 2018-2021. Miguel Vieira Machado Neto, prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Plurianual do município de Anhembi para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, o qual será executado nos termos da Lei das Diretrizes Orçamentárias de cada exercício do orçamento anual. Parágrafo único. Os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do ente municipal, são os constantes dos anexos, parte integrante desta lei a saber. Primeiro, anexo 1º. Fontes de financiamento dos programas governamentais. Segundo, anexo 2. Descrição dos programas governamentais / metas custos. Terceiro, anexo 3º, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Quarto, anexo 4º, estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. Artigo 2º, são preceitos orientadores do plano plurianual. Primeiro, a necessidade de aparelhar e modernizar a administração para o exercício de uma ação planejada e sistemática em favor do desenvolvimento do município. Segundo, a necessidade de ajustar as práticas e métodos de gestão aos imperativos constitucionais, em especial aqueles que se referem à política urbana e à regularidade das finanças públicas. Terceiro, a importância de reconhecer e potencializar a participação da população na gestão dos recursos através do orçamento e planejamento participativo. Quarto, o propósito de recuperar e valorizar os elementos naturais do município de Anhembi, especialmente no aspecto turístico para o seu desenvolvimento econômico. Quinto, o propósito de elevar a qualidade da intervenção pública na cidade de Anhembi, melhorando com isso as condições ambientais, urbanas e reforçando o apego de seus habitantes ao seu local de moradia. Sexto, a indispensabilidade e o avanço que representam, no plano das ações entre administração e sociedade, as parcerias da esfera pública com o setor privado para o desenvolvimento de ações e programas de interesse da coletividade. Artigo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas. Artigo 4º. O plano plurianual poderá ser alterado durante o período de execução mediante lei específica e de iniciativa do Poder Executivo, desde que sejam indicados os recursos necessários para tal. Artigo 5º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a: primeiro, atualizar as metas fiscais das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem as previsões da programação financeira da Receita. Segundo, alterar o órgão responsável por programas e ações. Terceiro, alterar mediante decreto os indicadores dos programas sempre que tais modificações não requeram mudança no orçamento do município, assim como alterar os indicadores que estiverem como a definir no PPA. Quarto, alterar os valores das ações dentro de um mesmo programa mediante decreto, desde que não alterem substancialmente as metas fiscais de cada ação e o indicador do programa.
Quinto, alterar as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não alterem os seus objetivos finais. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, em 22 de maio de 2017. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Carta de apresentação. Senhor Presidente, Colém da Câmara. Tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências, a fim de ser apreciado e votado pelos membros dessa Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que versa sobre o Plano Plurianual do município para o período de 2018-2021. Na preparação da propositura foram rigorosamente obedecidos os ditames da Constituição Federal e das demais normas legais pertinentes, tendo o Executivo despendido o melhor de seus esforços com o objetivo de produzir um documento capaz de representar de fato o atendimento dos anseios da população, respeitando o quadro de restrições fiscais vividos por hoje por nosso município. Os elementos que compõem o projeto foram definidos com base nas orientações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pois ainda não foi editada a Lei Complementar Federal destinada à regulamentação dos instrumentos que integram a assistência de planejamento e orçamento de que trata o artigo 165 da Constituição Federal. A natureza do projeto, uma peça de planejamento, lhe confere características próprias, diferentes da lei orçamentária, que se caracteriza por caráter tático e operacional. Por essa razão, a inserção de valores financeiros, tanto nas estimativas de receita como no estabelecimento de custos aproximados para os programas e ações, acontece em decorrência da necessidade de se demonstrar que existe consistência econômica e financeira no conjunto das propostas apresentadas. Isto é, todos os projetos e ações de manutenção de atividades contemplados no plano têm reais possibilidades de realização, consideradas as premissas da arrecadação de receitas, os custos médios dos insumos vigentes no mercado em 2017 e a conjuntura atual da economia brasileira. Isto quer dizer que esses valores não estão sujeitos à rigidez que caracteriza a lei orçamentária, mas possibilitam ao legislador e à sociedade ter um conhecimento prévio das reais potencialidades do município para os próximos 4 anos. Essa flexibilidade não pode significar, entretanto, que o plano plurianual comporta a inclusão de todos os sonhos e desejos dos governantes e dos governados, sem a obrigação de apontar de que forma serão financiados. Isso seria pura irresponsabilidade e transformaria o documento numa simples peça de ficção. Os dispositivos que figuram no texto do projeto de lei são muito claros ao definirem as regras e funcionamento do plano. Os programas criados, conforme detalhados, constante dos respectivos anexos, formam o seu núcleo, com os objetivos bem delineados, os indicadores atuais e futuros, assim como as ações, projetos, atividades e operações especiais, com suas metas físicas e custos estimados dos respectivos programas. É importante que se diga que essa estrutura, com a flexibilidade prevista no projeto, será observada na elaboração das respectivas leis de diretrizes orçamentárias e no orçamento propriamente dito. Se modificações se tornarem necessárias ao longo de sua vigência, essas serão, na época própria, apresentadas à apreciação dos senhores vereadores. Dessa forma, sempre que forem realizadas avaliações entre o planejamento e o executado, dever-se-á ajustar os referidos valores na conformidade da evolução inflacionária de cada exercício considerado. Em resumo, não se podia detalhar metas e prioridades para um único exercício se o plano maior para os 4 exercícios ainda não estava disponível. Isto posto, acredito ter apresentado aos nobres edis os esclarecimentos devidos, a fim de que todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado. Entretanto, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. No ensejo da presteza que sempre encontro nessa digna Casa de Lei, solicito a aprovação do projeto e apresento meus protestos das mais altas considerações e apreço aos nobres edis. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Passo a palavra à primeira secretária que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 01/17, de 18 de maio de 2017. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto.
Institui o Fórum Permanente de Combate à Pedofilia, no âmbito da Câmara de Vereadores de Anhembi e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Anhembi, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e, no uso das atribuições conferidas por lei, promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica instituído o Fórum Permanente de Combate à Pedofilia com o objetivo de promover e estimular a participação popular, órgãos públicos, conselhos tutelares e entidades diversas na campanha de combate à pedofilia. Parágrafo único. O fórum de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado dentro ou fora das dependências desta Casa de Leis e será organizado pela mesa diretora com auxílio de comissão temática. Artigo 2º. O Fórum Permanente de Combate à Pedofilia promoverá a participação de setores representativos da sociedade civil, órgãos públicos municipais, estaduais e federais em palestras, reuniões solenes, debates, seminários, reuniões ou outras atividades similares na campanha. Artigo 3º. O Fórum Permanente de Combate à Pedofilia executará as diretrizes, metas, planejamento, desenvolvimento de planos e projetos que têm por finalidade a prevenção, informação e combate ao crime hediondo da pedofilia, através de materiais informativos publicitários, divulgação pelo site oficial e redes sociais, realização de palestras, debates, seminários, reuniões e outras atividades similares. Artigo 4º. A Câmara de Vereadores de Anhembi poderá firmar parcerias ou convênio com as empresas privadas, associações ou outros municípios para obtenção de recursos e materiais para a realização do evento. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 18 de maio de 2017. Rodrigo Elias Pinto, vereador. Justificativa. Nobres edis. O Fórum Permanente de Combate à Pedofilia tem como objetivo em conscientizar e orientar a população de Anhembi da gravidade sobre o crime de pedofilia. Dentro deste conceito de conscientização e orientação dos perigos, estaremos convidando as autoridades policiais e civis, a promotoria pública, os conselhos tutelares e a população a participarem das palestras e sessões solenes no amplo debate sobre a pedofilia no âmbito municipal. Sabemos que os casos de pedofilia são constantes em nossa sociedade e muitas vezes são ocultados pelas próprias famílias, conforme notícias e estudos publicados. Isso é capaz de destruir física e psicologicamente uma criança que se depara com esse abominável abuso, podendo inclusive comprometer seu futuro. Isto posto, contamos com o apoio dos nobres vereadores desta Igreja Casa de Leis para aprovação desta proposição. Plenário Guilherme Terni, 18 de maio de 2017, Rodrigo Elias Pinto, vereador. Indicação número 92/17, autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal Miguel Machado, equipe responsável do desenvolvimento de projeto na área verde do Jardim Recanto da Figueira, com o intuito de introduzir equipamentos de lazer e esportes com conceitos ecologicamente corretos e que será melhor aproveitado pela população local. Justificativa. Em recente visita com representantes da Unesp e do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, foi discutida a possibilidade desse tipo de intervenção no local supramencionado, conferindo-lhe destinação mais apropriada e melhor aproveitada pela população local. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 93/2017. Vereadora autora Kelly Cristina de Souza Reis. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal Miguel Machado para que determine ao setor competente da prefeitura realizar estudos e providências no sentido de fazer a troca das grades que protegem o ralo na área da piscina. Foto em anexo. Justificativa. Atendendo à justa reivindicação dos funcionários e usuários da piscina municipal, é que solicito a realização desta. A necessidade da troca das grades se faz necessária, uma vez que a mesma encontra-se deteriorada, podendo ocorrer sérios acidentes a quem usufrui da piscina municipal. Plenário Guilherme Terni, 1º de junho de 2017, Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora PSD. Indicação número 94/2017, vereadora autora Kelly Cristina de Souza Reis.
Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado para que determine ao setor competente da Prefeitura realizar estudos e providências no sentido de implantar redutor de velocidade tipo lombada na rua Maria José Ponce de Oliveira, em frente ao portão da Escola Professor Olinda Cassimiro Soares, bairro Morada do Sol. Justificativa. Atendendo à justa reivindicação dos moradores da localidade, é que solicita a construção desta lombada. A necessidade da implantação do redutor se faz necessária, pois os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada via, colocando em risco outros condutores e pedestres, principalmente em horário de entrada e saída de alunos na escola. Vale frisar que, após a colocação da lombada, que o Departamento de Trânsito indique corretamente o obstáculo com placas e sinalização de solo para a correta orientação dos motoristas. Plenário Guilherme Terni, 1º de junho de 2017, Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora PSD. Indicação número 95/2017. Vereadora autora Kelly Cristina de Souza Reis. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado para que determine ao setor competente da Prefeitura realizar estudo e providências no sentido de arrumar os ferros que dá sustentação às redes da trave do campo de futebol. Justificativa. Atendendo à justa reivindicação dos atletas que jogam futebol no campo, é que solicita a realização desta. Esse conserto das traves se faz necessário para garantir a sustentação das redes e garantindo mais seguranças aos atletas. Plenário Guilherme Terni, 1º de junho de 2017, Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora PSD. Indicação número 96/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável que providencie a iluminação nas bandeiras hasteadas no portal Eric Domingues e no Paço Municipal de Anhembi. Dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 5º. A bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. Parágrafo 3º. Durante a noite, a bandeira deve estar devidamente iluminada. Justificativa. Onde a mesma se encontra com a necessidade de iluminação, pois estando hasteadas direto dia e noite, necessitando de holofotes instalados no chão ou ao pé dos mastros, apontando a luz para cima de forma que iluminem diretamente os pavilhões e devendo ser sempre iluminadas por questão de respeito. Plenário Guilherme Terni, 3 de junho de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Indicação número 97/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado, equipe responsável, que providencie a reforma do muro da praça do bairro Morada do Sol, informando a empresa licitada pela obra que irá executar e realizar o reparo. Justificativa. Devido às constantes chuvas, houve o desmoronamento do muro na praça do bairro Morada do Sol, localizado na rua Jailton dos Santos. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Indicação número 98/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de manutenção e limpeza do aterro sanitário, lixão, na estrada após a Ponte Nova caminho para Torque. Justificativa. Entendemos que com a manutenção e conservação do aterro, além da necessidade de preservações ambientais e proliferação do mosquito da dengue, assim evitaria transtornos futuros com a CETESB e da doença à população local. Segue foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 3 de junho de 2017, João Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento número 41/2017, com pedido de urgência. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental, se oficia ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto, nos seguintes termos. Considerando que a rodoviária do município está em funcionamento, considerando que a rodoviária apresenta alguns buracos onde são estacionados os ônibus, considerando que com o grande volume de chuva se empoça muita água perto do estacionamento dos ônibus, causando assim grande transtorno e consequente do surgimento de buracos. Considerando que no dia 21/5/2017, uma usuária da rodoviária relatou problemas de limpeza e iluminação.
Assim solicita-se informar qual medida a atual administração está tomando para manter a rodoviária limpa. Informar se a rodoviária possui algum funcionário específico para manter a limpeza e, se possuir, qual o nome do funcionário responsável. Informar se a rodoviária está plenamente e adequadamente iluminada e se a manutenção é feita regularmente. Informar qual funcionário ou empresa efetua a manutenção de iluminação da rodoviária. Informar se já, no caso, está sendo tomado providências para sanar o problema dos buracos no estacionamento dos ônibus. Informar se está sendo sanado o problema de acúmulo de água nos entornos da rodoviária. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Guilherme Terni, 22 de maio de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 42, com pedido de urgência. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido ao plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando que o atendimento dado por um único dentista não supre a demanda no distrito de Piramboia. Considerando que o atendimento dentário ocorre uma vez por semana no distrito. Considerando que o atendimento dentário nas unidades escolares de Anhembi foi interrompido. Considerando que há concurso em vigência. Assim solicita-se informar se existe previsão de quando será chamado pelo concurso o dentista para ajudar a suprir a demanda existente no distrito de Piramboia. Informar se há estudos ou previsão para a retomada no atendimento odontológico dos escolares nas unidades escolares do município. E outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora autora PR. Requerimento número 43, com pedido de urgência. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido ao plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a falta de conservação da estrada rural Águas Claras, que dá acesso a Juquiratiba nos distritos de Piramboia. Considerando que o mato às margens dessa estrada rural está sendo invadindo a mesma, necessitando ser roçada. Considerando que a referida estrada encontra-se esburacada, necessitando de manutenção. Considerando que a referida estrada é utilizada pelas perus escolares, bem como ambulâncias. Assim solicita-se informar se existe previsão para se fazer roçadas nas beiradas, tapar os buracos, bem como melhorias e manutenção na referida estrada. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura, assim contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação da presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 44, com pedido de urgência. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a falta de conservação da estrada rural Águas Claras no distrito de Piramboia, no trecho que se inicia próxima da Escola Dálvala, escola estadual, passando por diversas propriedades, entre elas da Fazenda Lacotice, estrada interna que dá acesso a Marechal Rondon, considerando que essa estrada rural apresenta grande tráfego de veículos, considerando que as perus escolares utilizam dessa estrada rural e que as mesmas não dispõem de monitores para ajudar o motorista, bem como acompanhar o comportamento dos alunos, considerando que existem 2 porteiras nessa estrada, o que exige muita atenção dos motoristas, principalmente à noite e nos dias de chuva.
Considerando que o mato está atrapalhando a visão dos motoristas que por ali transitam, considerando que a referida estrada apresenta trechos de muitos buracos, assim solicita-se: informar se há estudos ou previsão de se colocar 2 mata-burros nessa estrada para resolver o problema de abrir e fechar as porteiras, uma vez que é utilizada por escolares. Informar se existe previsão para se fazer a roçada na beira da estrada, tapar os buracos, bem como melhorias e manutenção na referida estrada rural. Outras informações que entenderem necessárias. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 45/2017, com pedido de urgência. Requerimento número 45/2017, vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor presidente, requer à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: considerando que a falta de conservação da estrada rural, antiga estrada de ferro, que liga Piramboia ao bairro dos Remédios, considerando que essa estrada comunica com o bairro dos Remédios, abrangendo várias fazendas, como a do senhor Pavani, no distrito de Piramboia. Assim solicita-se: informar se existe previsão para se fazer roçada na beira dessa estrada, uma vez que as árvores estão bem próximas da mesma e o mato alto tira a visão dos motoristas. Informar se existe previsão de se fazer a manutenção dessa estrada, reparando alguns buracos existentes. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 46/2017, com pedido de urgência. Requerimento número 46/2017, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requer à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se: informar quais empresas prestaram o serviço de manutenção e iluminação pública no município referente aos meses anteriores de janeiro de 2017 a abril de 2017. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações, tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 47/2017, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requer à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se: requer relação de números de cestas básicas distribuídas às famílias de baixa renda pelo Departamento de Assistência Social. Fornecer planilha de famílias cadastradas com cópia de recebimento das cestas às famílias, acompanhadas pelo departamento que recebe cestas básicas, referente ao mês de janeiro de 2017 ao mês de abril de 2017. Informar que a empresa licitada fornece as cestas básicas e cópia do contrato. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB.
Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 48/2017, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se: informar se há previsão para manutenção e regularização da rede de esgoto da Rua Valentim do Amaral com a Rua Silvio Maria Dário, pois há exposição nas ruas e a população paga pelo serviço de esgoto está sendo despejado nas ruas. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento número 49/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se: informar quem é o responsável pelos panfletos distribuídos nas residências com o slogan Governo do Povo para o Povo, Governo do Novo para o Povo. Qual empresa fez o impresso, cópia do contrato e valor do serviço prestado. Informar qual despesa orçamentária e departamento foi realizado o pagamento do serviço. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento número 50/2017, com pedido de urgência. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se: informar a previsão de reforma e manutenção nos parques das praças públicas do bairro Santa Cruz e no Parque Ecológico do município de Anhembi. Requer-se foi informado o senhor prefeito municipal sobre a existência de duas indicações para esta finalidade, como segue. Indicação número 46/2017, de 2/3/2017, para conservação e manutenção do parque no bairro do Santa Cruz. Indicação número 61/2017, de 16/3/2017, do Parque Ecológico. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 51/2017, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requero à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se: solicitar ao responsável pelo Departamento de Limpeza e Fiscalização sobre os pombos e escorpiões que se encontram na rodoviária municipal, onde a presença de pombos aumenta a cada dia, necessitando de melhor método para o controle de acordo com a intensidade, obtendo as melhores corretivas e preventivas, necessitando de restrição de acesso aos pousos aos abrigos de nidificação e dar a correta destinação aos resíduos orgânicos em geral.
Já na presença de escorpiões, o prédio está necessitando de uma avaliação técnica para a identificação do nível da infestação para que possa ser definida a melhor medida preventiva e corretiva, além de um produto químico específico para o tratamento da espécie. Informar se há medidas protetivas nesse local sobre a proliferação desses bichos no local. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 52/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvido o plenário na forma regimental, se oficia ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se. Informar para que tome providência sobre a fiscalização pelo transporte da merenda escolar, carne feita indevidamente no transporte aberto pela empresa licitada na distribuição nas escolas municipais de Anhembi, Distrito de Piramboia, semanalmente. Informar se o contrato da licitação há existências pertinentes sobre a forma correta de distribuir os gêneros alimentícios conforme exige a Anvisa. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações, tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento número 53, com pedido de urgência. Requerimento número 53/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto os seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se. Informar para que tome providência sobre a fiscalização pelo transporte da merenda escolar, frutas, verduras, legumes e leite UHT, feito o transporte e carregamento indevidamente no caminhão de lixo de reciclagem para distribuição nas escolas municipais de Anhembi e Distrito de Piramboia semanalmente. Informar por qual motivo ainda não foi regularizada a licitação da merenda escolar. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações, tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 54/2017, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro a mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se. Informar a previsão de funcionamento do novo prédio do pronto-socorro da Unidade Básica de Saúde do município de Anhembi, localizada na Rua Prudente de Moraes. Informar o andamento da obra e por que a empresa licitada não fez a entrega do prédio para a Unidade Básica para iniciação do atendimento à população. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB.
Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 55/2017, vereador autor Adilson José Soares. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito Miguel Vieira Machado Neto e ao departamento responsável nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencada no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando que o loteamento das Palmeiras no distrito de Piramboia encontra-se de forma irregular quanto à sua documentação, considerando o pedido de explicações de diversos moradores do referido loteamento acerca de sua regularização. Assim solicita-se ao senhor prefeito ou ao departamento responsável informar quais medidas estão sendo tomadas pela prefeitura para a regularização do loteamento das Palmeiras. Informar se a prefeitura tem algum prazo para sanar a questão da regularização do loteamento. Informar se há alguma ação de regularização referente ao loteamento e se houve qual o andamento da ação. E outras informações se entenderem pertinentes de explicações, tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 1º de junho de 2017. Adilson José Soares, vereador PTB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 56/2017, autor vereador autor Adilson José Soares. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto, solicitando informações nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência as contas públicas, assim solicito. Informar o nome do funcionário que está lotado no cargo de coordenador do Departamento de Esporte e Lazer, criado pela Lei Complementar número 179/2017. Enviar cópia do diploma que comprove a escolaridade exigida pelo cargo, juntamente com o Conselho Regional de Educação Física. Informar se o cargo em questão foi designado para ser exercido no distrito de Piramboia. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 1º de junho de 2017. Adilson José Soares, vereador PTB. Requerimento número 57, com pedido de urgência. Vereador autor Elsa Cristina Vaz. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a falta de conservação da rua Marcelo Mota na altura do Bar do Divino, no bairro da Capuava. Considerando que a referida rua encontra-se esburacada e mal conservada e com valetas dificultando o tráfego de veículos. Assim solicita-se. Informar se existe previsão para se tapar os buracos, bem como fazer melhorias e manutenção na referida rua. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 58/2017, vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a falta de conservação da rua Evangelista Ponce, descendo a Igreja Católica, antiga escola do bairro da Capuava, considerando que a referida rua encontra-se cheia de buracos, mal conservada e precisando de roçada. Assim solicita-se. Informar se existe previsão para se fazer a roçada na beira desta rua, uma vez que o mato está bem próximo da mesma e o mato alto tira a visão dos motoristas. Informar se existe previsão de se fazer a manutenção desta rua, pois encontra-se cheia de buracos devido à má conservação.
outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017, Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Moção de aplausos e congratulações número 05/2017. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Adilson José Soares, Elsa Cristina Vaz, Marco Antônio de Oliveira, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Sebastião de Quadros Neto, Rogério Ângelo Winkler e Kelly Cristina de Souza Reis. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, e dispensadas as formalidades regimentais, moção de aplausos e congratulações à equipe de serviços urbanos pela execução do projeto Cidade Nova, com base no artigo 133 e parágrafo único do artigo 134 do Regimento Interno, parabenizando os servidores municipais e colaboradores pelos trabalhos realizados. Nesses dias, temos presenciado em várias regiões de nossa cidade a execução do projeto Cidade Nova, iniciativa da administração do prefeito Miguel Vieira Machado Neto. Tal trabalho consiste em recuperação da malha asfáltica de ruas, conhecidos tapa-buracos, melhoria de calçamentos, pintura de sinalização horizontal de trânsito e limpeza de vias e espaços públicos, muitos desses problemas que já perduravam há anos. Para que esses serviços sejam executados, está sendo necessária a dedicação e empenho de servidores públicos, municipais e colaboradores, sem os quais nada seria possível. Assim sendo, em reconhecimento pelo trabalho realizado e na certeza dos bons frutos para a nossa população, devemos reconhecer e aplaudir o trabalho dessas pessoas que se dedicam em melhorar nossa cidade para todos nós. Com a devida aprovação desta singela homenagem, deve-se dar reconhecimento de seu teor aos responsáveis e órgãos de imprensa local para o conhecimento público. Sendo o que se apresenta, contamos com o apoio dos nossos nobres colegas pela aprovação da presente, aproveitando a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2017. Todos os vereadores. Eu já tinha citado o nome de todos eles. A palavra está livre. Anísio José Tobias. Eu misturei o senhor e o do Boca junto, né? Anísio Tobias. Adilson José Soares. Joel Alexandre Lourenço Pinto. Sebastião. Boa noite a todos os colegas aqui, os nobres edis. Boa noite à população que está acompanhando aí também. Vou ser bem breve. Eu queria falar de umas situações que está acontecendo aqui no município, mas primeiramente eu queria dar os parabéns à organização da Festa do Divino aí, a todo mundo que trabalhou lá, que se empenhou, lutou para a festa acontecer mais um ano, né? Certo que houve uma falta de carne lá no ontem, né? Acabou cedo lá, bastante gente reclamou, mas não vamos achar culpado para isso nada, deixar os parabéns aqui mesmo para todos que se empenharam e lutaram para a festa acontecer mais um ano. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui recentemente, né? Aconteceu um fato aí na administração, que já em 12 anos atrás aí, a gente nunca viu um vice-prefeito querendo trabalhar em prol do município, como o nosso vice-prefeito estava querendo fazer. Infelizmente, ele, por algumas divergências aí, ego de algumas partes, ele foi afastado e pediram para ele se afastar e continuar sendo só o vice-prefeito, que nem era antigamente os vice-prefeitos que não faziam nada, ficava na casa ganhando seu salário. A gente querendo uma economia do município, a gente poderia, o vice-prefeito, fazer o papel de sub e ter uma economia aí de não sei quantos mil reais aí, que é o salário do subprefeito.
Infelizmente, não foi isso, que não é isso que está acontecendo. Queria deixar bem claro minha insatisfação com isso e dizer aqui que eu sou a favor de o vice-prefeito estar trabalhando. É só isso aí, uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Rodrigo. Eu só queria comentar a respeito desse requerimento que eu fiz a respeito da rodoviária. Quando eu fiz esse requerimento, encontrava-se o buraco, e, ironicamente, lá no fundo desse buraco, cheio de água, estava lá a placa da dengue. E a senhora veio aqui, eu tinha funcionários da Câmara no momento que ela me procurou, e questionou. Depois eu estive lá no local verificando. O buraco eu já tinha visto outras vezes, mas eu fui verificar da sujeira, porque eu sabia que tinha um funcionário que fazia a limpeza lá. No entanto, ao chegar lá, estava horrível a sujeira. Inclusive, eu tirei fotos, mas eu quebrei meu celular, não pude conseguir as fotos de volta. Mas vi, lógico, tenho que parabenizar o prefeito pelas melhorias que fez aí. Está certo que foi no momento da festa, tudo vai parecer que fez por causa da festa, mas eu tenho que parabenizá-lo também, não posso deixar de pedir, então a gente tem que saber agradecer também. Lá em Pirambó, ele arrumou alguns buracos para nós lá, que já facilitou bastante. Inclusive a ponte, eu tinha feito o requerimento, retirei, porque ele arrumou essa ponte na semana. Então a gente também não pode só cobrar, a gente tem que saber a hora de também parabenizar e reconhecer o trabalho feito, né? E na rodoviária eu vi que foi feito para a festa, então o requerimento eu mantive. Por quê? Porque vamos ver se depois da festa permanece essa limpeza, essa iluminação, porque a gente sabe que à noite é complicado, tem muitas... Não gostaria de estar falando dessa forma, mas nós temos muito molecada para a rua aí, a gente sabe lá o que pretende, né? E daí fica complicado, porque essa senhora que esteve aqui era idosa, então não somente os idosos, acho que qualquer um, se chegar à noite, corre risco de ou mesmo estar caindo, ou ser abordado por alguém, está escuro, a gente não tem como se defender. Então, eu queria deixar registrado isso, que meus parabéns para o prefeito, pelo trabalho que fez. Se foi por causa da festa ou não foi, isso não me vem ao caso. O que importa é que ele fez lá e para nós está bom. Seu Antônio, Marcos. Rogério. Não, eu só queria falar sobre o campo de futebol, que parece que foi dito que não ia deixar por estacionamento. Inclusive tive na reunião com a comissão de festa, com o padre, o prefeito falou que não ia ceder o campo. Agora o time de veterano está cuidando, está ajudando a pagar a limpeza, está roçando, ajudando a pagar, fazendo um monte de coisa lá. Foram pedido, inclusive eu e alguns vereadores estavam sexta-feira ali numa reunião, tinha gente pressionando, querendo, pedindo para nós, né, Bia? E falamos que não, porque o prefeito não ia autorizar. Por fim, na sexta-feira à tarde, autorizou para estacionar carro no campo de futebol de novo. É lamentável, né? Porque isso também me pegou de surpresa também, porque foi avisado pra gente, foi comunicado até pro diretor do departamento de esporte, que estava sendo pressionado também para que cedesse, garantiram que não ia sair e aí acabou saindo. Dez minutos de intervalo. Vamos para a ordem do dia. Matéria do Legislativo.
Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 41/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 41/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 41/2017. Aquele que for favorável se levante. Que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento 42/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 42/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 42/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 43/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Está em discussão. 2017 está em discussão. Está em votação o requerimento número 43/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 44/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 44/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 44/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 45/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 45/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 45/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 46/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 46/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 46/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 47/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 47/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 47/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 48/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 48/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 48/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 49/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 49/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 49/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 50/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for contrário que se levantem.
Aprovado. Está em discussão o requerimento número 50/2017, que ele está em discussão. Está em votação o requerimento número 50/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 51/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 51. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 51/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 52/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 52/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 52/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 53/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 53/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 53/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 54/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 54. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 54/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 51/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Está em discussão o requerimento número 55/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 55/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 56/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 56/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 56/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 57/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 57/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 57/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 58/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 58. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 58/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência de moção de aplausos e congratulações no número 05/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante. Aprovado. Está em discussão a moção de aplausos e congratulações número 05/2017. Está em discussão. Está em votação a moção de aplauso e congratulações no número 05/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levante.
Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores na próxima sessão ordinária no dia 19 do 6 às 19 horas. Declaro encerrada a presente